vai fazer a edição do nosso esconde-chaves casulo. Abri aqui nosso esconde-chaves, tá? E aqui tá no bastidor, ó, 13 por 18, tá? Vou trabalhar com ele na vertical. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou incorporar uma outra matriz para personalizar aqui. Como que eu faço isso? Em arquivos, unir. Aí eu vou direto na matriz que eu tô precisando, que tá na minha área de trabalho. E aqui. Não, esse aqui. Abrir. Eu preparei uma matriz pro Soft Color, tá? Vou centralizar a minha matriz e depois vou centralizar a outra. É claro que você pode alterar essa configuração, pode pôr mais para baixo, e aqui eu vou colocar mais para baixo, tá? Eu aperto Shift e as minhas setinhas para deixar um pouquinho mais para baixo. Eu vou selecionar a matriz do casulo, tá? E com o botão do lado direito, eu vou vir em dividir, unir, separar todas as cores. Separei. Então, a linha amarela aqui é a marcação da minha entretela. E eu preciso que a escrita do casulo fique antes do fechamento, porque aí depois eu posso colocar a parte de baixo e fechar tudo, tá? Então, vamos lá. Vou segurar com o botão do lado esquerdo, em cima de onde eu quero, e vou colocar antes, certo? Botão do lado esquerdo, seguro e arrasto para cima até deixar onde eu quero. Mudei a ordem, ele vai fazer marcação, escrita e depois fechamento. Então, após a escrita, eu tiro meu bastidor, coloco o material na parte de baixo e ele fecha, tá bom? Então, eu vou colocar Ctrl A e, usando essa teclinha de unir, eu vou deixar tudo na sequência aí, ó. Vou centralizar, só para confirmar, e vou salvar como, tá? Para não danificar minha matriz original. Então, aqui eu vou salvar em pés, eu vou dar o OK. Eu vou mudar aqui, ó, o meu nome, tá? Fé, Casulo Fé. Sem acento, para não ter o problema da máquina não ler. E vou salvar na área de trabalho, que é mais fácil para que eu possa bordar. E agora, como vocês podem ver, 2 minutos esse bordado. E agora é montar bastidor e bordar. Bastidor e montei com TNT. E agora ele vai fazer a minha marcação. Por que que eu tô bordando ele nesse formato? Porque cabe mais um no meu bastidor. Então, eu vou bordar um para gravar para vocês. E depois eu venho com o outro ali do lado. Feita a marcação, eu vou colocar o meu material um pouquinho para fora, tá? Das marcações ali porque depois a gente refila, né? A gente faz o corte a fio ali e deixa bonitinho. Aqui eu vou segurar, só para mostrar para vocês, que ele vai bordar a primeira escrita, tá? Mas você pode colocar uma fitinha aqui. Eu vou colocar a fita só na parte de baixo depois. Então, eu coloco só na parte de cima, porque eu vou personalizar. Se eu não fosse personalizar o meu casulo, eu faria o quê? Eu tiraria o bastidor aqui da máquina, colocaria em cima e embaixo com a fita. Tirei o meu bastidor da máquina e agora eu vou colocar. Eu vou cortar essas linhas aqui que estão em excesso e vou colocar a parte do fundo do meu esconde-chaves casulo, tá? Como podem ver, ele fica dessa forma, tá? Eu fixo bem aqui a fita e agora eu vou levar para a bordadeira. Colocado na bordadeira, tá? Fechei direitinho. Vou me certificar de que a parte de baixo não está enrolada. E eu vou fazer a última linha de costura do meu esconde-chaves casulo. O que eu falo aqui, ó. Caso você tenha esquecido de colocar a parte de baixo, porque às vezes acontece, e fez essa costura de ponto, não mexe no bastidor, coloca a parte de baixo e volta essa costura e costura mais uma vez. Ele vai ficar um ponto mais
mais forte em cima, mais evidente, e vai costurar a parte de baixo. Ah, outra coisa que eu não disse, você pode colocar a mesma linha de costura que colocou em cima na parte de baixo pra fazer esse acabamento, tá? E aqui tá pronto. Mas, caso você tenha se esquecido, eu vou mostrar como é feito o processo aqui na bordadeira de voltar uma costura. Vamos... Aqui, ó, tá no início, né? Então, eu não vou voltar, eu vou passar 2 costuras, tá? Marcação, escrita, costura final. Fechei. E aí, eu vou voltar pra máquina, baixar meu bastidor e o meu calcador, e ele vai fazer o processo novamente, tá? Olha como o ponto fica muito mais forte, evidente, tá? Então, isso é para quem gosta dele mais forte, que é possível fazer, desde que não mexa, né? Não altere aqui o bastidor. Ou para quem esqueceu a parte do forro. E aí, agora, finalizando aqui, eu vou levar para os cortes, tá? Mas a gente ainda tem que fazer a alça. A nossa alça tem 1 minutinho, tá vendo? E aqui eu vou trabalhar com filme mágico, tá? Que é uma entretela termossolúvel, porque é mais fácil, mas você pode fazer na rasga fácil, tá? Só não aconselho fazer no TNT se você fizer, tipo, num soft color como eu tô fazendo. Mas se fizer no 08 e você tiver o TNT na mesma cor, aí pode ser interessante, porque ela já fica como forro, tá? Sendo que aqui a gente só vai bordar uma parte. Eu já fiz a marcação, vou colocar meu material aqui e vamos bordar. Coloquei outra, tá vendo? Eu bordei aquela que eu gravei e bordei mais 2. Então, um bastidor de 13 por 18, com certeza, dão 3 alças. Vamos recortar aqui toda a volta. Lembrando sempre que aqui, ó, você que vai dizer o quão longe quer ficar da costura, tá? Mas eu gosto, assim, de alguns milímetros, cortar rente aqui, ó. E faço os cortes precisos, ó, entrei um pouquinho mais, mas toma cuidado pra não cortar o seu pesponto, tá? E aqui, ó, vou no reto de novo. Você vai cortar tudo. Uma tesoura afiada ajuda bastante. Essa daqui é ótima para fazer o recorte do soft color, tá? E aí, agora aqui, ó, vou finalizar, mas eu posso dar um acabamento diferente aqui nas pontinhas, tá? E aí, sim, na hora de tirar aqui o meu filme mágico, plástico, entretela, toma cuidado. Já falei, né? Faz o corte, faz a selagem aqui. Eu já tinha feito a selagem do acabamento. Tira com cuidado seu filme mágico. Se precisar, coloca um papelzinho, tira com calor, tá? Mas tira com cuidado. E para fazer a nossa alça, hoje eu vou dar uma opção que vai ficar até mais interessante aí para quem adquirir o projeto depois, porque vai baratear mais o custo. Eu vou utilizar aqui, ó, na ponta onde vai as chaves, um rebite de acabamento duplo, tá? E aqui eu tô pegando um tamanho 2, acho que é 2 ou é 1,5, eu precisava ver. Vou ver se eu pego pra fechar aqui, e um anel de chaveiro. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. O outro lado eu vou colocar botão imã, tá? Já tenho a minha argola, tenho os rebites, já tô com o meu balancinho ali pra colocar os rebites e o meu botão imã, tá? Então, o primeiro passo é fazer a vira aqui, ó, que vai ficar dessa forma, tá? E aí, eu posso até, inclusive, fazer a minha furação nesse formato aqui, ó. Quem tem o alicate pra furar, pode furar nessa forma aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês visualizarem. Aí, eu faço a minha furação aqui bem no meio, pra quem não quiser fazer assim como eu tô fazendo, pode sim fazer a marcação antes de furar, tá? Ó, e aí, aqui, ó, eu já vou até colocar o meu rebite pra rebitar ali, ó. Tá vendo?
Não quer colocar a argola para aproveitar a chave que você já tem? Aí coloca um botãozinho Ritas ou qualquer outro tipo de botão que você tem aí no seu ateliê, tá? Vou levar para o balancinho, vou descer aqui, ó, e já tá fixado, tá? Esse lado. Desse lado, a gente vai colocar um botão I. Antes de fazer o meu recorte, eu vou dar uma selada nas linhas, tá? Tomar cuidado para não cortar não queimar ou não cortar a linha que não era para cortar, que é o nozinho, né, da bordadeira. A gente queima com a chama azul, tá? E aí, quando tiver seladinho, a gente vem fazer os recortes. E aqui eu gosto de começar pela lateral, porque a gente consegue seguir padrão reto aqui, ó, tá? Aqui eu corto na diagonal. Vou fazer o mesmo do outro lado. Ou já posso seguir aqui direto, tá? Vou deixar um pouquinho mais de espaço aqui, ó. Se ficar torto, dá pra arrumar depois. Por isso que às vezes eu começo pela lateral, mas deu tudo ok. Aqui a gente corta chanfrado e seguimos nosso corte da lateral aqui, tá? Mesma coisa em cima, a gente vai cortar reto. Mesma coisa ali, ou fazer reto aqui, ó. E o outro lado, certo? Ver se ficou tudo ok. E aqui nós temos o nosso chaveiro recortado, tá? É lógico que eu não falei na alça, mas é interessante fazer a selagem com a chama azul, tá? Principalmente se for 08, que às vezes o soft color não precisa, mas tem outro fator aqui. Se você vê que fica assim, ó, essas rebarbas, você pode passar uma lixa, tirar essa rebarba e depois vir com a selagem, tá? É importante. Se você for fazer no 0, ó, tá vendo? Ainda não saiu toda a linha de costura da nossa marcação. Então, se você fizer no 08 e tiver um TNT no mesma cor, fica interessante fazer aí para o acabamento ficar igual na lateral, tá bom? Mas é isso. Aqui ficou torto, a gente vai acertar. Peraí. Acho o centro, furo, já coloco ele aqui. Eu gosto de colocar no centro, mas na ponta, tá? Não no meio certinho. Então, a gente faz o furo. Vou colocar o botão agora, mas se você tiver dificuldade para passar a alça pela abertura, é interessante colocar primeiro dentro do nosso casulo e só depois fechar o botão. Como eu disse anteriormente, é um pouquinho complicado quando você já põe o botão passar. É só ir com paciência que é possível. Após passarmos, o próximo passo é fixar o outro lado do botão. E eu aqui gosto de fazer ele mais pro lado do que no meio, para dar um charme para você segurar a alça ali ou passar por dentro da sua bolsa ou onde quer que você vá prender, tá? E aí eu faço a marcação, faço o furo. É lógico que aqui eu vou utilizar o meu alicate também, porque ele fica um furo melhor para passar o botão, tá? E é só colocar o botãozinho ali e levar pro balancinho.
Como aqui é um lugar que não vai ser muito bom colocar ele aberto no balancinho, eu vou utilizar um tecido para proteger a parte de cima ali, ó. Então, eu vou fechar o meu botão no balancinho, mas com uma proteção ali para não machucar o meu sintético, tá? Finalizando agora, eu vou fechar a minha alça no meu casulo Fé, este esconde chaves, que vai ser um sucesso no seu ateliê, tenho certeza.